Diante de certos momentos de nossa vida, não nos resta muito alternativa a não ser crer. E precisamos aprender a crer, precisamos ter fé, aprender a confiar em Deus e descansar nele. Não se trata de misticismo, não se trata de religiosidade, mas fundamentados naquilo que Deus fala e afirma sobre sua vontade. Temos a situação do chefe da sinagoga, Jairo, que diante da situação do filho, ele não vê outra alternativa que não crer em Cristo. Diz assim lá em Lucas 8, 49 e 50. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: Não temas, crê somente e ela será salva. Muitas vezes estamos diante da mesma situação semelhante, aonde não enxergamos, aonde não temos alternativa, e principalmente como essa notícia que trouxeram, que a filha estava morta. Ele já tinha ido atrás de Jesus porque sua filha estava doente e não lhe restava outra esperança, outra alternativa. Muitas vezes fazemos o mesmo. Nós, cercados pelas circunstâncias que nós não temos como tomar as decisões ou dirigir o nosso rumo, ou tomar as alternativas porque nós não temos nenhuma. E o que fazemos? Nos desesperamos? Ou aprendemos a confiar no Senhor, descansar e saber que Ele vai nos conduzir nessa jornada segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Não é uma questão de fazer o que desejamos ou o que queremos, mas de aprendermos a confiar em Deus, a descansar nele. Podemos pedir o que achamos ser o melhor, o que desejamos, mas precisamos aprender a crer que Ele é quem irá conduzir toda a jornada, todo o processo, de maneira que possamos crescer, aprender e conhecer mais de nosso Deus. Não existe uma proteção porque nós somos filhos por causa das circunstâncias da vida. Mortes, doença, tudo isso faz parte da vida, resultante do nosso pecado, não do meu pecado individualmente, mas do nosso pecado como ser humano. E este mal que traz sobre nós, muitas vezes nos cercam. Se há tempestades, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é porque temos estragado, acabado com o meio ambiente. Se é doença, vírus, esse tipo de coisa, é porque nós cavamos com a própria mão esse tipo de situação. Nós precisamos aprender a compreender que as circunstâncias da vida não dependem de nós ou do que possamos fazer, mas de aprendermos a descansar em Deus, a crer que Ele é quem irá conduzir todo este processo de maneira que o seu nome seja glorificado. Crer que Ele está no controle. Crer que podemos descansar nele, mesmo que não tenhamos nenhum controle ou nenhuma luz no final do túnel. Mas Ele conduz isso. Ele conduz-nos ao crescimento, ao amadurecimento, para sermos a expressão dele, expressão de Cristo, sermos imitadores de Cristo e assim revelarmos o Pai ao mundo. Todo o processo, todo o propósito da nossa vida precisamos entender. É para glorificar o nosso Deus, para conduzir as pessoas ao conhecimento dele e de sua vontade, relacionando uns com os outros, não segundo as leis deste mundo, não segundo a natureza humana, mas relacionando com as pessoas segundo a lei de Deus, segundo os princípios, segundo as virtudes de Deus, para que as pessoas possam ver Deus em nós e através de nós, e assim conhecer do seu amor, conhecer da sua graça, da sua misericórdia. Se entendermos isso, que esse é o nosso propósito, passamos pelas circunstâncias da vida de maneira muito mais tranquila, crendo que Deus está no controle e que Ele fará tudo segundo a sua vontade. Nós precisamos aprender
a descansar no Senhor, a descansar na sua graça, no seu amor. Que a gente possa crescer, amadurecer cada vez mais, buscar o conhecimento do Senhor por meio das Escrituras e na intimidade da oração, dos nossos relacionamentos, de maneira que a gente expresse e revele o Senhor ao mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.